A Work também é TV. Venha conhecer nossos planos a partir de R$ 89,90. Conseguiu achar? Aham, eu mandei pra ele. 22 21 30 5.000. Leve o melhor da fibra para dentro da sua casa. Work Banda Larga, seu mundo mais conectado. Rádio Live. Cortei o som. Vamos preparar a entrevista de Larissa. Vinheta. Voltamos a apresentar. Entrevista. Trilha. Ouvi uma propaganda de um mercado com promoção 7,52. O bloco de 7,55 não teve supermercado. Então foi o anterior. Ou o Dom, 7,35. Isso aí. Foi o Dom. Ah lá. Bom dia. Dentistas e médicos têm dois preços, com recibo e sem recibo. Esses profissionais são os maiores sonegadores. Eu falei aqui. Médico e dentista. Os caras só negam pra caramba, meu irmão. Aí vem com esse papo que eu sou rico, mas não paga imposto. Aí reclama que o imposto é alto. Tudo bem, concordo, o imposto é alto. Mas, cara, quer ser direito, vai ser direito, né? É isso aí. Não tem meio direito, né? Dentista. Ali daquele ângulo pega a gente no reflexo. Pega no reflexo? Ali, oi! eu sou direto do YouTube. Não estou conseguindo fazer corte. Aqui, cadê o edital? Você mandou? Rapaz, mandei para você. Vou mandar para o Manda para dar rádio pra gente abrir. Putz. Tem tempo, 1 minuto e 14. É porque eu não posso deixar meu celular. Porque Tá ali, essa aí. Mas você mandou pro meu. É desse modo. Deixa eu mandar Manda no aqui, seu para dar pra cá, isso aí. Você mandou ontem pra mim. É que o meu é muito lento, cara. O WhatsApp web aqui no computador. É a manivela. E aí, Larissa? Tivemos um novo fôlego, né? Com essa publicação. Deu uma reanimada. A gente já estava desacreditado desde o primeiro edital, né? O primeiro edital foi lançado depois que meu filho nasceu. A empresa só foi habilitada semana retrasada. E por que essa lentidão? A empresa apresentou documentos, a UENF, o profissional que estava analisando, disse que não tinha capacidade de atestar ou não. E aí, no último programa do Elas, a gente desceu a lenha, conversando com o Matheus Berriel, né? Fazendo um balanço da cultura e tal. E aí foi um ponto crucial. Tinha vereador assistindo o programa, eles criaram uma comissão e começaram a cobrar explicações da UENF. Foi aí que a coisa andou. Entendi. Voltamos a apresentar Live Notícias, Rádio Live FM. 8 horas e 13 minutos, estamos aqui ao vivo na 100.7, no YouTube, no Instagram, no Facebook da Live FM. Vamos conversar agora com Larissa Manhães, que é assessora técnica do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho, aqui de Campos do Goytacazes, é mestre em políticas sociais, pesquisadora da área de história regional, professora de história da rede pública e privada de ensino e apresentadora do podcast Elas Têm História, com a nossa querida Rafaela Machado. Aproveitar e mandar um abraço para a Rafaela. Bom dia, Larissa, é um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Bom dia, Paulo. Eu soltei a vinheta para dar um bom dia para Larissa. Que beleza. Prazer ter você aqui, Larissa. Você que é da área que eu mais gosto. Eu não me formei em história não, mas já contei isso para você lá no podcast. Eu acho que a história é uma das, né, vamos dizer assim, é algo que o ser humano tinha que ter incorporado já nele, né? Porque a história faz parte da nossa vida. Da nossa vida. Todo mundo tem a sua própria história, né? Bom dia, Paulo. Bom dia, Léo. Um prazer estar aqui com vocês na live. Do outro lado da bancada hoje, né? Mas para falar de um assunto que também nos é muito caro, né? Que é a história do solar, a história que vem se desenrolando, né? Em relação às obras de restauração. Então, a gente vai bater um papo bacana aqui hoje. Muito bem, né? Qual a importância histórica do solar e também do Arquivo Público Municipal? Paula, a gente costuma falar que o solar e arquivo são uma simbiose, né? São duas riquezas. Primeiro, o edifício, que é o edifício mais antigo da cidade, aliás, da região de Cabo Frio para cá. É uma construção jesuítica do século XVII, então está muito ligada à própria história da colonização da região.
Foi a maior, uma das maiores, ou talvez a maior do Brasil, pelos dados que a gente encontra na história, fazendas de exploração do trabalho escravizado, né, tanto de indígenas quanto de africanos. E isso conta muito para a gente, conta muito das nossas tradições, conta muito sobre as permanências que a gente tem desses escravizados lá na própria Baixada Campista, né? Então, o solar em si é uma riqueza, e a segunda riqueza é o acervo que o solar abriga. A gente tem um exemplo de preservação histórica incrível na cidade, que é o aproveitamento de um edifício histórico como arquivo público, né? Como é, por exemplo, o Arquivo Nacional. Só que o Arquivo Nacional é um edifício muito mais recente, né? Já é republicano. Então, a gente trabalha lá na preservação do acervo, mas também na preservação da edificação, que não é só física, né? Ela é uma preservação simbólica, né? Do que aquele espaço representa para as pessoas e para a própria cidade. Então, eu diria para vocês que, além de ser o edifício histórico mais bonito dessa cidade, né, o mais antigo, mas também o de maior relevância, devido a essa importância do acervo que guarda. Perfeito, Larissa. E o Arquivo Público Municipal desenvolve algum trabalho com a comunidade acadêmica e com o cidadão campista? Completamente, Léo. Isso é o que dá sentido ao trabalho do arquivo, né? O trabalho do arquivo ele é um trabalho contínuo de preservação documental. Então, a gente recebe documentação, recolhe documentação, tanto particular, de interesse público, quanto acervos públicos, e a gente trata essa documentação. Então, vai desde o período da higienização, identificação, catalogação, acondicionamento, restauro. É importante a gente falar isso. O campus tem um único laboratório de restauração e conservação do interior do estado do Rio de Janeiro, tá? Então a gente faz esse trabalho lá. Só que não tem sentido você cuidar de um acervo se ele não serve a uma finalidade. Sim. No caso do acervo do arquivo, ele serve tanto a pesquisas acadêmicas quanto ao próprio cidadão. Isso confere uma dimensão de cidadania que às vezes a gente não tem muita noção, né? Então, se você precisa de uma comprovação de término de ensino médio, aprovação de concurso público, para fins de aposentadoria, revisão de aposentadoria, você vai ao arquivo e lá vai ter diários oficiais, municipais, estaduais, federais. A gente tem uma grande biblioteca especializada em história regional, que também serve a pesquisas, trabalhos acadêmicos e o próprio acervo. Isso é uma coisa importante de falar. O acervo do arquivo público ele ainda é pouco consultado no meio acadêmico campista, mas a gente recebe pesquisadores do Brasil inteiro que vêm olhar o acervo do arquivo para fazer suas pesquisas, e de fora do Brasil também. Existe um professor chamado Laurent Vidal, que pesquisa história francesa aqui na região e nos visita e faz pesquisa no nosso acervo há mais de 10 anos. Então... Nossa, isso nos remete aí a séculos, né? Quando a gente fala que nossa cidade foi uma cidade que os africanos, né, como você bem colocou, né, e os nossos índios, né, foram escravizados, e o índio era totalmente mais rebelde, né, não conseguia, e os índios também, os nossos africanos também, que acabaram fugindo das lavouras, vários enfim, quilombos na região. Vários quilombos na região. E a importância, isso é tudo tátil, você já está com isso na mão. Hoje em dia, tudo se fala, tem que digitalizar. O que você pensa disso? A digitalização é importante? Muito, muito importante, porque ela não só democratiza o acesso à documentação, como a digitalização colabora para a preservação do suporte original. Perfeito. Não precisa manusear tanto, né? Exatamente, exatamente. O que não tira, né, a importância de você guardar e preservar o original. Lógico. Mas colabora muito para você não manusear, não tocar. Imagina vocês que um documento do século XVII, que ele é restaurado, a gente pega documentos lá que parecem uma renda, tá? Dos recolhimentos que a gente faz, né? Do fórum, por exemplo. A gente pegou muitos documentos assim. A gente tem mais de 30 mil processos que vieram do antigo Fórum Municipal. E o documento mais antigo do arquivo é um documento cartorário, é um livro de registros diversos de notas de 1649. Caramba, nossa. Então, vocês imaginem, ele chegou para a gente rendado. Então, o trabalho que foi feito nele foi um trabalho extremamente delicado, minucioso, de recomposição da fibra do papel, confecção de novas capas, né, utilização de materiais que não vão atrair inseto, para não ter infestação. Então, é um documento que a gente precisa preservar, né? Ele precisa ser transcrito, digitalizado, para se tornar acessível, para que as outras pessoas tenham acesso a esse documento tão importante, mas o suporte ficar guardado, né, e armazenado. E desses documentos que tem lá, é um acervo enorme, qual que você acha mais interessante, só para o nosso ouvinte ter um gostinho do que a gente encontra no arquivo público?
Olha, esse documento mais antigo, esse livro de notas, ele é interessantíssimo, porque ele tem registros que são variados, desde aforamento de terra, mas ele tem o que a gente considera a certidão de nascimento oficial do município de Campos. Isso é uma outra briga, é assunto para uma outra entrevista, né? 1640 e pouco. Esse documento é de 1653. É a composição da primeira Câmara de Vereadores criada em Campos pelos moradores locais, né? Então, assim, é um documento de uma importância incrível, porque a gente tem uma Câmara que dá início a uma vila que é criada pelos locais e não instituída pelo governo português. Então isso é muito interessante. Nesse mesmo livro a gente tem, por exemplo, o contrato de exploração de ouro na região do Imbé. Vocês já ouviram falar sobre isso? Pois é, o Imbé chegou a ter exploração de ouro. Contrato de casamento, enfim, é um documento muito interessante. Mas eu não posso deixar de falar do meu segundo amor, que é o jornal Monitor Campista. Que era o jornal mais antigo de circulação do Brasil. O terceiro Exato. jornal do Brasil. Exato. Não é isso? O Monitor, ele conta a história dessa cidade, né, desde a sua criação, em 1834, como recopilador, mas ele presencia momentos muito interessantes, e ele muda de propriedade, então muda o perfil do jornal, mas é sempre uma fonte histórica muito interessante. A gente se perde olhando o Monitor, sempre, sempre, sempre. Minha pesquisa de mestrado foi toda nele, foram quase 30 anos de análise de jornal. Foi sobre o quê, sua pesquisa? Sobre o solar do colégio. É por isso que é essa paixão. Agora, Larissa, interessantíssimo. Eu estou aqui, ó, eu tô voltando ao tempo, né? A gente volta ao tempo. E o solar também pode ser palco de filmagens, né, de várias outras coisas para serem aproveitadas. Agora, equipe, quantas pessoas trabalham no arquivo público? Quantas pessoas fazem esse trabalho de recuperação? Nós temos uma grande equipe de 9 pessoas, grande para dizer que é insuficiente completamente. Isso. Entre todos, tá? Tanto os funcionários do setor de arquivo permanente, biblioteca, limpeza, restauração. É muito, muito pouco diante do tamanho do prédio, diante do tamanho do acervo de trabalho que a gente tem lá. Há 2 anos a gente teve um acréscimo nessa equipe que foram como estagiários. Então hoje a gente consegue ter 12 estagiários que são ligados ao UENF, contratados pela UENF, principalmente para ajudar a preparar esse acervo para as obras de restauração, né? A ideia é que o acervo fique no edifício, então a gente tem todo um plano de manejo pensado para conservar esse acervo dentro do próprio edifício durante as obras, para a gente conseguir monitorar também, né, possíveis danos, né, o que vai acontecer ali. Bem, olha, esse papo aqui é papo que a gente que gosta, né, vai ser bem grande. Agora, eu vou dar uma parada rapidamente, porque agora nós vamos falar da situação da obra de restauração. Aí nós vamos pontuar, né, Léo? Até o motivo principal que nós trouxemos a Larissa aqui, convidamos ela aceitou para falar dessa situação. Rapidinho a gente já volta. 100.7 FM, você fica bem. Aí pronto, deu a parada para a gente voltar. A gente vai fazer, a gente vai falar da situação do prédio, das atividades, esse novo todo. No final, ela pode explicar como é que o ouvinte pode conhecer o arquivo. Como fica, como faz, como atividade, isso é legal. Estado de Toco. Eu lembro, eu trabalhava na Transamérica. Aí o Peter PC, um DJ famoso, aí ele vinha para a Transamérica, veio para fazer festa aqui. Aí ele começou até a namorar, a menina que trabalhava na rádio, a Isabela Concebida, filha de Luiz Mário Concebida. E ele estava todos os 2 semanas, estava aí. Aí pediram ele para gravar um comercial. Eu era operador, vamos lá, PC. Aí ele, só que lá, festa em Toco. Aí a Adriana Maia, Tocos. Aí, cadê o acento? Pois é. O cara vem de fora, lá, ó, a festa é em Tocos. Lógico, não tem um acento Tocos. Não tá errado, né? Meu avô é de Tocos, cara. Eu bati um papo com o Bernardo sobre isso. Ele me mandou as cópias dos documentos. Os italianos foram parar lá em Tocos. É verdade. Aí eu tenho ranço de holandês na minha árvore genealógica.
por causa da Baixada também. O São Babá. Deus agradece aos clientes. Você sabe Tem que... muita história para contar, eu gosto do Churchill Rangel. Ah, sim. Ele é outra qualidade. Churchill. Vou chamar ele de lançou livro. Rapaz, eu não acredito no livro. Mas você falou o quê? Não, eu estava falando que nesse livro que eu citei lá de 1649, a gente tem um registro de preocupação dos locais com invasões holandesas, porque os holandeses estavam rondando o Farol de São Tomé, depois da expulsão do Nordeste, né? Quando eles ficam lá no Recife. Depois da expulsão, por conta da produção de cana. Da produção de cana. O pessoal que estava desesperado, pedindo pólvora, Você arma. deve ter visto a série Rainhas da África, né? Não, Não viu ainda? não vi. Paula, eu não consigo ver série. Que série? Ginza, a rainha de Angola. Voltamos a apresentar Live Notícias. Rádio Live FM. Live Entrevista. Voltando aqui com Larissa Manhães, né, que é simplesmente assessora técnica do Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho. Uma curiosidade, eu conheci seu Valdir. Olha que bacana. Né? Seu Valdir era colecionador de discos. É mesmo? Ele tinha uma coleção enorme de discos. Uma figura fantástica, né? Eu não conheci pessoalmente, mas está no nosso imaginário, de tanto que a gente estuda sobre ele, conversa com as filhas, né? É como se a gente conhecesse também. Eu conheci o seu Valdir. Privilégio. Vamos lá, é que eu sou velho. Então, Larissa, está conversando aqui sobre a importância da edificação, né? Do papel que o arquivo desempenha e da edificação histórica do século XVII. E aí, para preservar essa edificação é muito difícil. A gente quer saber o seguinte: qual é a situação, né, do prédio e qual é a situação da obra de restauração do arquivo que começou em 2021, foi isso? Exato. Antes até de entrar nesse assunto, eu queria frisar uma informação importante. A última grande obra que foi feita no Solar foi para a instalação da Escola de Cinema. Isso, só bem lembrar. Estamos falando aqui de 91, 90, Isso. até 94 ali, foi a grande obra, porque o prédio estava em ruínas. Então, quando houve a criação do projeto do arquivo, ali nos anos 2000, 2001, o prédio passa por algumas adaptações, mas coisas muito simples, demolição de paredes que não eram originais, reconstituição de sistema de drenagem de água de chuva para não umedecer parede, coisas muito pontuais mesmo, né? Então, o arquivo ele nunca foi adaptado para essa nova função de arquivo, né? Verdadeiramente. Então, a gente vem passando já por muitos anos de manutenções insuficientes, falta de reparos de telhado, enfim, de uma série de outras questões. Então, no ano de 2021, uma articulação política, né, da própria prefeitura, do prefeito Vladimir, com o André Ceciliano, então presidente da LERJ, conseguiu trazer para a cidade um recurso que veio ali do Fundo Soberano da LERJ para a restauração e reestruturação do arquivo. Então, a ideia, desde o início, não é só preparar o ambiente, mas é dotar o arquivo de equipamentos, né, para a funcionalidade do arquivo. Acontece que esse recurso não podia vir direto para a prefeitura. Então, ele teve que vir para um órgão estadual para ser, então, operacionalizado. Veio para o UENF, né, que está presente desde a criação do arquivo, né, o projeto do arquivo foi gestado dentro da universidade, e aí é que a gente começa a trabalhar em cima da utilização desse recurso. Esse recurso, a lei já é dezembro de 2021, ele veio para cá em janeiro de 2022, está depositado nessa conta na UENF, e a gente começa uma sucessão de reuniões, a formação de uma equipe, né, de uma comissão técnica, para discutir a viabilidade do projeto, como fazer, o que fazer, quantas licitações, o que vai ser preciso, o que não vai ser preciso. Acontece que é um processo burocrático, demorado, né? Enquanto isso, o Solar e o arquivo continuam, né, o seu processo aí de degradação, né, de essa necessidade de obra, cada ano que passa, cada verão que passa, se acentua mais. Então, a gente, só no ano passado é que, de fato, aconteceu um passo importante, que foi a contratação de uma empresa técnica especializada em restauro para a elaboração de toda a documentação necessária às licitações. Foram decididas também 3 licitações, inclusive por orientação do próprio IPHAN, já que o prédio é tombado pelo IPHAN. A primeira licitação para a colocação de uma cobertura metálica, depois uma segunda licitação para a realização, né, para a composição ali do projeto de restauro, e uma terceira licitação para execução.
Então, o IFAM orientou que a gente colocasse essa cobertura, porque a gente não tem como ter acesso totalmente aos danos sem, por exemplo, você tirar um forro para ver o que precisa substituir de madeiramento de telhado, né? Isso coloca o acervo em risco, já que o telhado não está bom, né? Então, a cobertura dá essa segurança. Pois bem, gente, essa licitação aconteceu em julho desse ano, de 2024, ou seja, ano passado a documentação estava toda preparada, demorou-se mais um tempo, aí pelo menos 6 meses até a realização da primeira licitação, e a empresa ganhadora só foi habilitada há 2 semanas. Então, a gente agora tem um panorama um pouco mais positivo, né, de início de obra, falta pouco para o início da colocação da cobertura, e na última semana também fomos positivamente surpreendidos aí com o lançamento da segunda licitação, que é para a elaboração do projeto de restauro. Então a gente deu 2 passos importantes esse ano, mas ainda muito pouco diante do que a gente precisa e da celeridade que o solar precisa também. O valor inicial previsto era 22 milhões, é isso? Exato, exato. Nós temos aqui essa licitação da concorrência eletrônica A2, a número 2, de 2024, não sei se é a 2 relacionada ao processo, Ao solar. onde o valor estimado é de R$ 831 mil, né? E teve já o acolhimento das propostas. Agora, ficou muito tempo essa discussão, Larissa, em que a prefeitura, o poder público dizia que é culpa da UENF, se estivesse na minha mão eu vou fazer primeiro, mas venhamos e convenhamos, toda a verba direcionada do Estado para a UENF, todo o processo licitatório de uma universidade, do serviço público em geral, ela tem que ter vários trâmites, né, legais. Exato. Isso é o burocrático que você disse que acaba, né, atravancando um pouco a velocidade. Perfeito? Tem que ser feito muito bem, amarrado, para não ter depois isso, aquilo, olha, teve isso, teve aquilo, teve desvio. E tá certo, a verba tem que ser administrada, sim, pelo menos. Né? Que, a meu ver, às vezes a prefeitura estava querendo ela queria essa verba para ela gerenciar. O que também não teria sido, acho, viável para a gente ter uma celeridade, um andamento dessa situação. Teve alguma disputa política? Sim, com certeza, né? Atrapalhou. Sim, a gente tem um outro problema que não é só burocrático, demora na tomada de decisões, de entendimentos, né? Burocráticos, mas também políticos. A gente sabe como isso acontece. Exato, a gente sabe como isso acontece. E o nosso desespero de estar lá dentro, vendo o que está acontecendo no dia a dia, vendo as chuvas, vendo queda de raio no entorno, é exatamente esse. Assim, a gente precisa de entendimento, a gente precisa que aquele bem, que aquele solar, que aquele acervo esteja acima de qualquer disputa, de qualquer questão menor, né? Porque o objeto é o solar, é o acervo. Então isso nos afligia muito, a mim, a Rafaela, toda a equipe, inclusive, porque ao mesmo tempo que parecia ser a nossa salvação, a nossa redenção, isso parecia ter um sonho distante, sabe? A cada dia que passava, isso parecia estar distante. Então, eu acho que hoje a gente tem um cenário muito mais positivo, caminhando, com a reitoria da UENF também se empenhando dentro das suas possibilidades, né? Os funcionários da UENF também se empenhando dentro do que podem para tocar esse projeto. E ainda teve também a transição do Palácio, né? Final de mandato do Palácio, para assumir a Rosana. Aí você, né, enfrenta também essas dificuldades. Teve greve no meio desse caminho todo. Enfim. Agora, o que é mais importante é termos o acervo público, Valdir Brito de Carvalho, prontinho, né? Exato. Que sonho, né, Larissa? Vocês que estão lá desde o começo, com o Carlos, né? O grande Carlos Freitas, um grande abraço. Freitas, um abraço pro Freitas, meu amigo Freitas, gente boa demais, né, cara? E ele sempre lutando, e vocês praticamente assim, botaram à frente, né? Vocês são as estandartes, vamos dizer assim, as pessoas que mais estão levando e propondo que isso seja feito o mais rápido possível. Eu diria que nós somos aprendizes de Freitas, né? Aprendizes de Freitas. A gente herdou o solar, a gente herdou muito conhecimento que ele passou pra gente, mas a gente também herdou os problemas, herdamos algumas brigas, algumas desavenças, herdamos muita coisa dele, né? A maioria é muito boa. E a gente tenta dar continuidade ao trabalho que ele iniciou, é importante frisar isso. Freitas formou uma equipe, a gente não tem cursos na área, né, de restauração ou de conservação de acervo, ou de arquivologia na cidade de Campos, então... Arquivologia. Exato, então o mérito disso é dele, a formação dessa equipe, a capacitação. Abração, Freitas. Então a gente tenta dar continuidade da maneira como ele começou, né, pensando os sonhos dele e tornando nossos sonhos também. Quando fui bolsista de extensão na Casa de Cultura Vila Maria com a Simone Teixeira, eu tive a oportunidade de ver, né,
obras do Gastão Uhum. Machado, Gastão né? Machado. E começarem a ser manuseadas para a manutenção. Gente, eu falei, cara, isso aqui é um trabalho muito minucioso, né? E é fantástico, porque a gente faz descobertas ao analisar o É. acervo, né? Eu tô lá no arquivo há 17 anos, né? Nossa, 17. Eu tenho 30, mas eu comecei com 17. Começou criança, né, viu? Mas quando eu comecei como estagiária, a gente trabalhava fazendo catalogação e identificação de inventários e testamentos. Então a gente encontrou assim figurões da sociedade campista. Os 7 capitães está lá. Tem Você algumas conhece a citações. história dos 7 Sim, capitães, sim, tem né? algumas citações. Mas sabe o que foi mais fantástico, Paulo? A gente encontrou o inventário de um antigo proprietário do próprio solar. Do próprio solar. Então as informações que a gente tinha através da bibliografia, né, da fazenda, de ocupação de espaços, o inventário confirmou pra gente muita coisa. Inclusive possibilitou uma pesquisa arqueológica que é desenvolvida lá no Solar desde 2012. Então, assim, a gente descobre documentos incríveis no dia a dia de trabalho. Isso é fantástico, assim, é fascinante para quem é da área, né? Não, com certeza. E aí, para trazer a informação de utilidade aqui, esse edital vai até o dia 19 de dezembro. Isso. É uma licitação na modalidade concorrência para contratar empresas de arquitetura e engenharia para elaborar projetos executivos referentes à restauração do solar do colégio. É Exato, isso aí? Então Então, tá na beleza, fase pode de... enviar as propostas para o Isso. site da UENF. Da UENF, está no período de acolhimento de propostas, né? E a tomada de lances é no dia 19 às 15 horas. Mas aí a gente tem mais informações na página do arquivo, no Instagram, né? E pelo e-mail também disponibilizado pela Porque UENF. não é qualquer empresa de arquitetura e engenharia que vai fazer é um projeto bastante complexo, restauração. Tem que ter toda uma comprovação de experiência, né? O Solar dos Aris está passando por essa, também estava ali jogado há anos e anos e anos e anos e anos, né? Como centro histórico, né? Eu não posso deixar de falar, eu sou o mais antigo aqui de vocês, então eu cheguei a conhecer o Centro Histórico de Campos. O primeiro prédio de Campos foi o Predial, ali no Calçadão. Depois veio o Banco do Brasil. Você, quando via, eu estudava no Rio em 1980, quando a gente chegava na planície, você só via 2 prédios em Campos. Era o Banco do Brasil e o Predial. Depois fizeram o Cidade de Campos, aí a SIC mesmo. Era um prédio, eu fui lá numa reunião com o Mário Largo, era um prédio lindíssimo. Caiu para ser os Ninhos das Águias. E o Trianon, gente? Eu fui ao Trianon várias vezes. Então, quando a gente pensa em patrimônio histórico, nossa cidade é uma das mais importantes na história do Brasil. Em todos os momentos políticos, em tudo. Campos vamos dizer assim, não é a capital do petróleo, é a capital de muita coisa do Brasil. Concorda comigo? Com certeza, Paulo. É por isso que a gente precisa pensar esse patrimônio, pensar essa preservação, lutar por essa preservação, que não é só uma luta de rede social. A gente precisa se engajar de verdade, né, em prol desse patrimônio, para que a gente não fique se lamentando, dizendo assim, Campo já teve a SIC, já teve, sabe? É o que a gente pode fazer agora e daqui para frente. E dentro disso até eu corroboro, porque o ideal não é você visitar como você disse, rede social, vídeo lá dentro. Como que a pessoa vai lá? É aberto ainda, se eu quiser conhecer hoje. O ouvinte pode ir lá? Hoje o que acontece? A parte interna do arquivo não está recebendo visitas. A gente tem ali um recebimento na parte externa, muito também por conta do próprio estado de conservação, das áreas de trabalho, do solar. Esse ano a gente abriu no aniversário do arquivo, a gente fez um grande evento lá, então o arquivo ficou o dia inteiro aberto, tendo visitas de hora em hora. Mas no dia a dia a gente precisou fechar, por conta de segurança, mas a gente recebe os pesquisadores. Então, se você quiser consultar o acervo do arquivo, você pode agendar a sua pesquisa por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? Lá no Instagram, Arquivo de Campos, tem o link na bio, você consegue também acessar uma lista para saber dos inventários, dos acervos disponíveis. Caso não esteja ali, a gente sempre atende os pesquisadores por e-mail também. Às vezes eles mandam interesse, eu quero pesquisar sobre família Puglia. Então a gente consegue buscar no acervo que tem e orientar esse pesquisador. Olha, é um papo interessantíssimo, né? A gente fica aqui pensando em mais perguntas, né? Para a Larissa. Outra curiosidade minha é uma família hoje, se ela achar alguma coisa, ela pode. O que o acervo aceita como documentação? Documentos particulares, mas de interesse público. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A gente recebeu recentemente o acervo
de livros de história política do Rockefeller, né? Que é um ex-prefeito da cidade, a família tinha alguns livros, a gente faz uma avaliação desse acervo e transfere. Tem um outro acervo também, esse mais recente ainda, foi esse ano de 2024, que nos foi cedido, a gente digitalizou para a família ficou com uma cópia digitalizada e nós com os originais, que são os álbuns do Orfeão Santa Cecília, né? Então são interessantíssimos, porque não é só foto do Orfeão, mas de apresentações, de reuniões, de ensaios. Então, assim, tem vários acervos que a gente pode fazer uma avaliação. Se a família tiver interesse em doar, entra em contato, a gente marca uma avaliação, inclusive do estado de conservação, para saber o que a gente consegue recolher, o que a gente consegue tratar. Né? É porque lá no UF nós temos, na Casa de Cultura Vila Maria, o arquivo de música, né? Audiovisual e de discos antigos, coleções de discos, né? Que é uma paixão que eu tenho. Né? Agora, o que eu me vejo é que lá é difícil você visitar. É um espaço que podia estar sendo mais visitado, mas parece que os funcionários que tomam conta lá têm um apreço àquilo, não pode colocar a mão. Aí eu pergunto, para que serve então? Pois é. Cadê o interesse público, né? Não é? É importante. Quando você faz uma doação, não é? Sim, é importante ter essa noção de que vai servir à população, né? De que vai servir ao cidadão da cidade, ao pesquisador. Cartas, vocês têm lá mapas cartográficos da época? Temos, mas são mais recentes. Recentes, A gente tem um, Paulo André, recente pra gente é anos 40, anos 50, né? Mas a gente tem um que é muito impressionante. Ele é parte de um processo de divisão e demarcação de terra que pega todo o litoral, desde o Açu até a Barra do Furado. Caramba! E ele tem sinalizado as pedras que são marcos divisórios de terra, né? Então a gente tem pedras dos jesuítas, pedras que a gente acha que são ali dos 7 capitães. É muito interessante. Ai, meu Deus, eu fico até arrepiado aqui com essas histórias. Ele é maior do que essa mesa. A gente precisa abrir no chão, porque ele não cabe nas mesas. O mapa ele pode ser botar num vidro e deixar a amostra, né, com a manutenção dele, porque é uma obra de arte. É uma obra, né? A gente lá guarda, né, nas mapotecas, né, com todo o acondicionamento para a conservação. A gente não coloca só cópia. A gente tem cópia em quadro. Mas os originais ficam guardados. Isso aí. Isso, né? Agradecer muito a Larissa pela presença e dar parabéns pelo trabalho sensacional. Nossa, a Rafaela e toda a equipe pequena, mas brava, né, que o Arquivo Público faz, esse trabalho de preservação da cultura de Campos. E Campos tem problemas, como qualquer cidade, mas Campos tem muita história, né? Nossa, isso não dá para negar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Campos é uma cidade... aqui a gente tem diversos estudos focais da história do Brasil dentro da cidade de Campos. É isso aí. Larissa, boa sorte, bom trabalho, que essa licitação seja feita e que o solar esteja aí. Vamos aí, um prazo de 1 ano. É pouco, né? Tem que ser mais um pouco, né? Tem que ser os 2 anos. E o seguinte, você, ouvinte da Live FM, são 8 horas e 32 minutos. Se você chegou agora, pegou o finalzinho da entrevista da Larissa e gostou, você pode assistir a entrevista na íntegra no nosso YouTube. Tá? Live FM Campos vai ficar disponível para você. Só chega lá e aproveita, se inscreve no nosso canal. Isso aí. Obrigado, Larissa. Nada, eu que agradeço o convite, gente. Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informação, porque música e informação aqui é na medida certa. Live Notícias 100.7. Live FM. Fechadinho. Show. Todos os microfones estão fechados? Ainda tá rolando a live.